pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um treinamento da HSA, Higiene, Saúde e Ambiente. Hoje nós iremos começar a nossa videoaula falando sobre o curso de CIPA. Meu nome é Ronaldo, eu sou um dos instrutores da HSA e estarei com vocês durante esse curso de CIPA, passando aí informações referentes a esta comissão. O objetivo principal, gente, desse treinamento é levar o conhecimento aos membros da CIPA sobre a segurança e saúde no trabalho. As principais instruções e rotinas referente à questão da segurança e saúde no ambiente de trabalho. Outro ponto também é definir as competências relativas a atividades que o membro da CIPA deve desenvolver durante aí o seu mandato nesta comissão. Também tem como objetivo fixar as diretrizes de atuação da CIPA. Como a CIPA vai atuar dentro da empresa. Outra situação, conhecer e identificar os riscos ambientais. Você, membro da CIPA, precisa conhecer o seu ambiente de trabalho. Precisa identificar quais os riscos existem lá na sua empresa. E nesse curso a gente vai estar passando informações de forma a que você possa abrir a sua mente para esses assuntos referentes aos riscos existentes no ambiente de trabalho. Nós iremos trabalhar módulos, iremos ter diversos conteúdos referentes a esse curso, trazendo informações que visam a sua capacitação. E a gente vai falar sobre a saúde e segurança do trabalhador, a organização da CIPA, acidentes de trabalho, a legislação trabalhista e previdenciária, higiene do trabalho, os riscos de acidentes, a verificação de segurança, que são rotinas da CIPA. Essas verificações de segurança, iremos estar falando sobre essas verificações, as classificações dos riscos ambientais, iremos passar informações também referente a como se classifica esses riscos, o mapeamento de risco, que isso é importante, a CIPA desenvolve também dentro da sua atuação, desenvolve um mapa de risco. Iremos falar sobre o mapa de risco, como elaborar esse mapa de risco. Iremos falar também sobre os equipamentos de proteção individual, as investigações e análise de acidente que a CIPA precisa estar fazendo, a prevenção e combate a incêndio, noções de primeiros socorros e SIDA, as noções gerais, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, pessoal, vocês podem perceber que é uma série de assuntos que abrange o curso de CIPA. Todos esses assuntos visam a capacitação do membro da CIPA. O membro da CIPA precisa ser uma pessoa informada, precisa ter essas informações para que possa atuar de forma eficaz dentro da sua empresa e a gestão da sua comissão de prevenção de acidentes seja uma gestão eficiente durante o seu mandato de membro da CIPA. Então, gente, vamos trazer aqui a fundamentação legal para que vocês possam entender onde é que está fundamentado a CIPA. Qual a lei que exige que as instituições tenham CIPA? Bem, no ano de 1943 foi criado o decreto de lei, de 5.432. Atualmente em vigor nós temos aí a portaria 3.214 de 78, com algumas atualizações. A última atualização, a CIPA, ela teve no ano de 2011. A norma regulamentadora que descreve aí a obrigação das empresas ter a comissão é a NR5 do Ministério do Trabalho. Então, gente, o conceito de CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ainda dentro da fundamentação legal, a primeira condição para que as empresas elas tenham a CIPA é ter empregados no regime CLT. Então a CIPA está distribuída em empresas públicas, privadas,
associações recreativas, cooperativas. Então, todas as empresas que admitem trabalhador no regime CLT é obrigado a ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. No que diz respeito à formação da CIPA, existem normas específicas. Então, se existir uma norma específica, a gente vai seguir aquela norma específica no que diz respeito à formação da CIPA. Um exemplo, eu tenho norma específica, eu vou aplicar a norma que direciona. No caso, em NR18, a gente faz o dimensionamento em cima da NR18. NR31, que fala da atividade rural. Então, a gente dimensiona a CIPA-TR de acordo com a NR31. A NR22, que fala de segurança em mineração. A CIPA-MIN, a gente dimensiona a CIPA, faz a formação da CIPA de acordo a essa norma. A NR29, que fala das atividades portuárias, a gente dimensiona a CEPATP. Vocês percebem que nessas atividades onde existem normas específicas, a gente chama outro nome. Nós temos a CIPA convencional, mas quando nós temos uma norma específica, aí a gente segue o que a norma diz. E nós também temos a NR30, que a gente vai dimensionar a CIPA de acordo com essa norma. Então, pessoal, quando existem normas específicas, na formação da CIPA, a gente segue a norma que está especificando ali para aquela atividade. Quando não tem norma específica, a gente, na formação da CIPA, no seu dimensionamento, a gente aplica a NR5, que é a norma base da CIPA. Dando continuidade, quando a empresa não precisa ter a CIPA, ela não se enquadra dentro dessas normas, fica a dica aqui, a empresa ela não é obrigada a implementar a CIPA até nos estabelecimentos que tenham menos de 20 funcionários, mas tem que ter a figura do designado. Então, a empresa que não é obrigada a ter essa CIPA, ela vai designar um funcionário que ficará responsável pelo cumprimento da norma. Esse funcionário receberá o mesmo treinamento, o mesmo curso que o cipista convencional recebe. Mas aí a empresa vai simplesmente designar esse funcionário. Ela pode fazer uma carta, uma ata ali dizendo que a partir de tal data o funcionário fulano de tal passará a ser responsável pela CIPA, no cumprimento às exigências lá da NR5. Então, a gente orienta que a empresa faça aí nessa designação, além do treinamento, que faça ali um documentozinho dizendo que a partir de tal data, tal funcionário é designado e ficará responsável pelo cumprimento da norma. Bom, gente, conceito de CIPA, já falei para vocês, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. No caso da comissão, por quê? Porque é um grupo de pessoas, representantes dos empregados e representantes do empregador, e atua na prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Interna, por quê? Porque ela se restringe ao campo da empresa, se restringe à própria empresa. Por isso que é uma comissão interna, às dependências da empresa ali. Prevenção por quê? Porque ela trabalha antecipação, o reconhecimento dos riscos e a antecipação. Ela vai trabalhar com a prevenção, visando a não ocorrência de acidentes do trabalho. Por isso que prevenção. Acidentes por quê? Porque acidente, gente, é toda ocorrência não programada, toda ocorrência não esperada, que interfere ali no curso, no andamento das atividades, né? Causando perca de tempo, causando lesão. Esse é o conceito básico da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, gente, a constituição dessa comissão, como eu falei, toda empresa ela precisa ter a sua CIPA, de acordo com o dimensionamento da NR5, precisa manter a CIPA por estabelecimentos. Então, se a empresa tiver 2 estabelecimentos na mesma cidade, independente que seja de repente 2 estabelecimentos na mesma rua, ela precisa ter uma CIPA
por estabelecimento, por CNPJ, no caso. Então, essa é a constituição da CIPA. A organização da CIPA, gente. A CIPA ela será composta por representantes dos empregados e representantes do empregador, conforme o quadro 1 da NR5. Os representantes do empregador, ou seja, os representantes da empresa, serão por eles indicados. Então a empresa vai indicar os seus representantes. Já os representantes dos empregados serão eleitos através de votação em escrutínio secreto. Então, no decorrer do processo eleitoral, tem-se a votação e aí escolhe aí os representantes dos trabalhadores. Os trabalhadores escolhem quem vai representar, quem vai ser sua representação na comissão. Durante esse processo de eleição, os trabalhadores eles não podem ser demitidos, sofrer demissão arbitrária, ou seja, ser demitido durante o processo, porque o funcionário, a partir do momento que ele se candidata na CIPA, na eleição da CIPA, não se sabe se ele vai ou não ganhar, por isso que a estabilidade dele já começa a partir da candidatura. Se ele ganhar, ele vai ter aí vai ser empossado na comissão e automaticamente ele vai ter um ano de mandato e a CIPA ela garante que esse funcionário ele tenha estabilidade na empresa durante esse mandato mais um ano. Como a gente fala dessa estabilidade, a própria norma fala que a estabilidade que o funcionário tem ele não deve utilizar para benefício próprio. A norma diz que a empresa deve dar essa estabilidade para que o funcionário ele possa desenvolver as suas atividades dentro da CIPA de forma segura e não ter nenhuma represária no que diz respeito à questão da estadia dele no seu emprego, na manutenção do seu emprego. Então, ele não poderá ser desligado. O cipeiro, ele pode ser demitido nos itens lá da norma da CLT, né, no artigo 482 e 158. Ou seja, a estabilidade que ele está, ele não deve gozar dessa estabilidade para benefício próprio. Então, se o funcionário fizer algum ato que gere um agravante dentro desses artigos que a CLT fala, ele pode ser sim dispensado, ser desligado da comissão e automaticamente ele poderá ser dispensado da empresa. O funcionário também ele poderá ser desligado da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes a partir do momento que ele faltar aí a mais de 4 reuniões. Ele faltou mais de 4 reuniões, ou seja, ele pode faltar até 4, a partir da 4ª reunião, na 5ª reunião, ele poderá ser desligado automaticamente da Comissão de Prevenção de Acidentes. Então, gente, teve o processo eleitoral, a CIPA ela será empossada no primeiro dia útil após o término do mandato da CIPA anterior. Se a CIPA está sendo instituída na empresa pela primeira vez, então a gente vai seguir o cronograma, respeitando os prazos que a norma dá, para ter cada processo, o lançamento do edital de convocação, período de inscrição, a votação, e aí a empresa irá estabelecer uma data que a CIPA irá tomar posse. Porém, se é um mandato continuativo já de uma CIPA existente, no primeiro dia útil após o término do mandato da gestão atual, aí a CIPA ela será empossada. Antes, todo o processo eleitoral a gente protocolava a documentação do Ministério do Trabalho. Nós tínhamos até 10 dias para fazer essa protocolação do Ministério do Trabalho. Porém, agora não é mais necessário. Toda a documentação da CIPA ela irá permanecer no estabelecimento. Caso a empresa sofra alguma fiscalização, o fiscal ele poderá solicitar essa documentação da CIPA. Então, não precisa mais fazer a comunicação. A única coisa que a empresa ela precisa fazer é comunicar ao sindicato da classe. Ou seja, ela vai mandar um ofício
comunicando o início do processo eleitoral para o sindicato que representa a classe. Bom, gente, falando aqui da composição da CIPA. O empregador ele vai indicar os membros titulares e suplentes da sua representação. Os trabalhadores eles irão escolher os seus representantes através da urna, através de votação, vai escolher quem vai lhe representar. E ambos, tanto o representante do empregador como o representante dos trabalhadores, irão escolher quem será o secretário da CIPA. Essa é a composição da CIPA. Então, o objetivo da CIPA principal, como eu falei, é desenvolver atividades voltadas aí para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores. Esse é o principal objetivo da CIPA. Agora vamos para a questão das atribuições. O que é que a CIPA ela precisa desenvolver dentro da atividade, do dia a dia da sua empresa? Qual as principais atribuições que a CIPA tem dentro da empresa? Primeiramente, identificar os riscos do processo de trabalho, elaborar plano de trabalho. A CIPA ela precisa ter um plano de trabalho durante a gestão dela, as atividades que ela vai desenvolver durante aquele ano de gestão. Então, precisa-se fazer um plano de trabalho, é importante para que a CIPA tenha uma direção a seguir e assim alcançar os objetivos que é a prevenção de acidentes. Realizar periodicamente verificações nos ambientes de trabalho, de forma a verificar as condições encontradas ali no ambiente de trabalho. Outra atribuição da CIPA é realizar reuniões mensais. Todo mês irá realizar uma reunião. Necessário que se tenha um calendário de reuniões durante os 12 meses de gestão da CIPA. Faz-se aí o calendário e ali cada mês vai ter uma reunião. A reunião ela deve ser realizada no horário de trabalho, né? Não pode ser após o expediente. Se o expediente termina, um exemplo, às 17 horas e a reunião foi marcada após as 17 horas. Não, a reunião tem que ser feita no horário de trabalho normal. Então, outra atribuição da CIPA é divulgar informações referentes à segurança, né? Divulgação ali junto aos trabalhadores, né? Colaborar no desenvolvimento e na implementação do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, a CIPA ela precisa desenvolver, e é interessante que a CIPA, esses documentos PPRA, ele seja apresentado na CIPA todo mês, de forma que a CIPA possa também estar acompanhando o cronograma de ação desse documento. Então, é interessante que seja reavaliado esse documento, seja visto o cronograma de ação e também a CIPA pode estar relatando isso na ata, que o documento foi visto, o seu cronograma de ação, porque muitas ações que ali contém, a CIPA pode estar participando no desenvolvimento e na implementação dessas ações. Então, a CIPA precisa acompanhar aí essas ações do PCMSO e do PPRA também. Divulgar e promover o cumprimento das normas, né? Esse também é uma das atribuições da CIPA. Participar em conjunto com o SESMIT das análises de acidentes, caso venha a ocorrer, então a CIPA vai participar em conjunto com o SESMIT da empresa. Se a empresa não tiver um SESMIT, a CIPA ela poderá, de uma certa forma, estar fazendo ali a análise e investigação de algum acidente que venha acontecer no ambiente de trabalho.